Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e quero avisar para vocês que todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeo novinho para você e também toda quarta-feira às 13 horas, 1 hora da tarde, estamos com shorts, aqueles vídeos curtinhos que tem para você. Então, para você ficar sabendo quando esses vídeos estrearem, ative as notificações, esse sininho que você vê aqui embaixo. E, claro, inscreva-se no canal, isso ajuda demais, nós precisamos crescer, então, com a sua inscrição é que nós conseguimos, tá certo? Para o vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão sobre esse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. É a questão número 66, Como Pedes. Tem uma passagem aqui, que é em João, capítulo 16, verso 24, que diz o seguinte: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Palavras de Jesus. Essa passagem, João capítulo 16, está dentro de um grupo maior chamado Paracleto, ou Paráclito. Paracleto é aquele que vem para ajudar, vem para auxiliar, é o advogado do réu, se a gente for colocar assim bem em palavras mais simples. Jesus estava explicando sobre o Paracleto que viria. Nós entendemos que esse Paracleto seria o Espírito Santo ou o Espírito de verdade, o qual Jesus enviaria para ficar eternamente conosco. E isso está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos para o texto de Emmanuel. Eu vou ler em parágrafos, tá bom? E comentar. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Nós precisamos entender o que vem a ser oração. De uma maneira muito simples, vou dizer que a oração é o elixir de longa vida que nos proporciona os recursos para preservar os valores de edificação, perseverando no trabalho iluminativo. É o amor indiscriminado a todos, mesmo aos inimigos, o que não quer dizer anuência com seus despropósitos. É impositivo de emergência para lograrmos paz. A oração ela não é necessariamente só a gente ficar balbuciando palavras e achar que orou. Não, ela é muito mais que isso. Ela é um verdadeiro elixir da paz. E também a oração nós podemos pensar o seguinte: oração não é palavra, é sentimento. Um olhar da alma fixo no céu vale mais do que 1000 rosários rezados rotineiramente. Como nós acabamos de dizer, não adianta nada nós nos apegarmos a fórmulas e acharmos que estamos orando. Assim também é a meditação. Não adianta nada a gente se apegar à fórmula e esquecer o essencial, que é a transcendência que a meditação nos traz. A oração é a mesma mecânica. Nós devemos procurar nos transcendermos quando nós falamos com Deus. É muito mais interessante que nossa boca fique fechada e a alma fale. E a alma fale muito alto. Pois dessa maneira, sim, nós conseguimos chegar com muita facilidade aos espíritos puros superiores e também a Deus. E a oração ela tem os benefícios que traz para a gente comprovadamente na parte endócrina e também nos fortalece quanto às incertezas do futuro. Agora, por que nós devemos orar? Deus não sabe tudo? Deus sabe de tudo que a gente precisa? Deus sabe até do futuro? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus respeita demais nosso livre-arbítrio. Os espíritos puros, superiores, também respeitam muito nosso livre-arbítrio. Quem não respeita nosso livre-arbítrio são os espíritos inferiores, carregados de sofrimento e equivocados. Nós devemos usar nosso livre-arbítrio ao nosso favor, fazendo nossas petições a Deus em oração. Porque assim nós informamos a Ele que nós já estamos prontos para receber a graça que nós estamos almejando. Aí Ele vai julgar se nós realmente estamos prontos. E Ele tem um tempo dele, e nós temos o nosso. E nós devemos ser submissos ao tempo dele, ser resignados. Quando a gente fala em resignação, nós devemos pensar em ressignificação. Então, quando se resigna, nós estamos ressignificando o passado ou as coisas que nós ainda não conseguimos obter. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome?
Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Tudo de ruim que acontece não é para o nosso mal. Devemos sempre pensar isso, termos isso em nossa cabeça. Nas obras de Deus não existe o mal, mas o aprendizado. Para nós, seres imperfeitos ou seres perfectíveis, como queiram, nós ainda enxergamos o mal. Mas Deus não enxerga o mal. Porque o mal, na verdade, não existe. Aquilo que nós convencionamos chamar de mal é muitas das vezes fruto da nossa ignorância. Nos ensinam os espíritos superiores no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tudo o que acontece vem para nos ajudar a entendermos certos processos, entendermos certos valores. Então, quando nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus, as leis divinas, nossa tendência é conseguirmos sempre o bem, o bom e o belo. Mas quando a gente foge das leis de Deus, quando a gente extravasa, aí nós vamos conhecer a dor, nós vamos conhecer a escuridão, o frio, e enfim, nós vamos conhecer todos os efeitos ruins das sementes ruins que plantamos lá no passado. Muitas das vezes nós nesta vida estamos agindo de acordo com as leis de Deus, estamos indo de acordo com os preceitos do Pai. Só que a gente sofre. Devemos entender que existem vidas passadas e nós fizemos parte dessas vidas passadas. E nós plantamos coisas erradas, equivocadas, que são contrárias às leis divinas ou leis de Deus. E nós estamos colhendo nessa vida. Então nós devemos ter paciência e resignação, ressignificar, para conseguirmos trilhar o nosso caminho, ir adiante e começar a colher as bonanças daquilo que nós estamos plantando de bem. Devemos persistir com paciência e aquela marcha segura. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Pedir em nome do Mestre Jesus não pode haver dúvidas, mas também não pode haver arrogância, nem imaturidade. Mas tem que ter aquela convicção daquilo que nós estamos pedindo. Não adianta nada nós usarmos de palavras claudicantes, falsa humildade, exageros, chega a ser piegas e acabarmos perdendo a convicção daquilo que nós queremos. Nós devemos sim, primeiro, fazer uma reflexão sobre o que estamos pedindo, porque se nós alcançarmos, nós vamos ter que ter responsabilidade para assumirmos aquilo que nós pedimos. Algumas coisas que nós pedimos nós podemos alcançar inclusive nesta vida. Outras, dependendo do julgamento do Pai, talvez nós não vamos conseguir. E há ainda aqueles pedidos que nós fazemos que vão de encontro ao que nós planejamos lá na erraticidade antes de reencarnar. Por exemplo, tem pessoas que vivem fazendo apostas, loteria, Mega Sena, querendo serem ricas, milionárias, para viver materialmente confortáveis. Só que o planejamento reencarnatório de tal pessoa foi que ela não ficasse rica, foi que ela lutasse com as suas forças e do seu jeito, do seu modo, para que ela vivesse com dignidade, com muito trabalho. Então realmente não adianta pedir, porque nessa vida não vai conseguir, porque faz parte do planejamento reencarnatório. Mas há aqueles que pedem talento, pedem, por exemplo, para serem bons cantores, bom escritor, um bom desenhista, um bom pintor, artista, e batalham, lutam, esforçam, treinam, estudam, participam de aulas. Esses aí conseguem até certo ponto, porque é a lei do trabalho e que está associada à lei do progresso. E realmente seria difícil a pessoa trabalhar e não progredir, porque isso aí seria até uma afronta à lei de Deus, pois está previsto isso lá. Então, assim, quando nós formos pedir algo para Deus, vamos pedir de uma forma humilde. E lembrando que ser humilde não é ser ingênuo. Ser humilde é reconhecer as suas fraquezas. Ser humilde é reconhecer que nós temos limitações, mas também temos forças, temos virtudes. Então vamos pedir de acordo com isso. Nada de arrogância, nada de maturidade. Vamos sempre pedir com convicção. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais.
Podemos, assim, pedir tudo o que quisermos, mas devemos nos responsabilizarmos por aquilo que pedimos. Ter autoconhecimento de si mesmo ajuda muito. O autoconhecimento é a chave para que nós consigamos viver de maneira feliz, pois uma vez que nós realmente nos conhecemos, nós sabemos até onde nós podemos ir, nós sabemos das nossas limitações, sabemos dos nossos avanços, sabemos das nossas fraquezas, das nossas forças. Fica mais fácil a gente saber o que a gente quer, o que a gente precisa. E lembrando que tudo que a gente precisa, o julgamento de Deus vem no sentido de isso vai ser útil para o espírito? Isso vai ser útil para a evolução espiritual daquela pessoa? Se sim, a graça é feita. Se for para o atraso espiritual, se isso causar uma derrogação na jornada evolutiva do ser espiritual, aí essa graça não vem. Não vem. Então, meus irmãos, vamos praticar o autoconhecimento. E como que a gente pratica o autoconhecimento? No Livro dos Espíritos tem uma mensagem de Santo Agostinho dizendo que o que ele fazia? Todas as noites, quando ele ia dormir, ele passava em revista a sua consciência e ficava assim, lembrando desde as primeiras horas da manhã até as últimas horas da noite, antes de ele se deitar, se haveria alguém que tivesse algo contra ele, se ele tinha causado mal para alguém, se ele poderia ter ferido algum coração. Aí, dessa maneira, ele passando em revista, ele lembrava de todos esses assuntos. E no dia seguinte ele procurava fazer o que? A reparação daquilo que ele achava que pudesse ter causado mal a outrem. E assim ele sempre fazia e ele conseguiu lograr uma evolução espiritual muito boa. E isso está registrado, Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração? É atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. O que pedimos é para o nosso adiantamento espiritual? Vamos fazer uma reflexão. Eu peço para que eu consiga ter uma casa para viver sozinho. Eu não quero me casar, não quero ter família. E dessa forma, morando sozinho, eu acabo vivendo uma vida totalmente sensual. Eu começo a ter relacionamentos fugazes, relacionamentos que são para meramente deleite sexual. Que evolução que eu vou lograr disso? Será que isso vai ser a derrogação ou um atraso espiritual? Com certeza sim. Nós sabemos que a vida em família é uma forma muito boa de o espírito evoluir. Nós, enquanto espíritos, quando nos juntamos em família, nós vamos passar por certas e tais situações que ajudam na nossa evolução. Nós vamos trabalhar muito a fundo o nosso egoísmo, nós vamos trabalhar muito a fundo também o nosso orgulho. Uma vez estando em família, nós vamos ter que aceitar as pessoas como elas são e perto da gente. Quando nós constituímos famílias, ainda mais as famílias modernas, os cônjuges que tiveram filhos em outras famílias se juntam, então forma-se uma nova outra família, com moradores fixos e moradores temporários dessa casa, uma vez que os filhos eles podem viver com outro cônjuge que já não faz parte mais do núcleo familiar antigo, assim como do novo. Então famílias compostas por homem e mulher, famílias compostas por 2 homens, famílias compostas por 2 mulheres, famílias compostas por pessoas que se amam e se amam de verdade, são veículos muito bons para a evolução espiritual. Então, aquelas famílias que têm a oportunidade de adotar filhos, adotar crianças e assim viverem, logram uma evolução espiritual muito boa, porque estão praticando a caridade. E a caridade realmente faz impulsionar a vida do espírito. Lembremos que fora da caridade não há salvação, mas também podemos dizer, fora da caridade não há evolução. E reclamar? Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Reclamar é clamar de novo. Reclamar é uma palavra que faz parte da família de reescrever, que é escrever novamente. Retrabalhar, que é refazer o trabalho. E acabei de falar refazer,
que é fazer de novo. Então reclamar é como a gente está clamando de novo. Quando eu reclamo contra alguém da minha família, eu estou pedindo para que aquela pessoa seja pior do que ela é. Se eu reclamo da minha esposa que fala alto, eu estou pedindo para os céus, ou para o universo, ou para Deus, que essa minha esposa ela fale mais alto ainda. Se eu estou reclamando do meu vizinho, que é muito impertinente, eu estou pedindo para que esse vizinho seja mais impertinente ainda. Se eu reclamo das minhas condições de trabalho, eu estou pedindo para que elas piorem. Então reclamar é clamar duas vezes. E lembrando que clamar, o clamor, é pedir com força, é pedir com muita força. Então cuidado com essa atitude de reclamar. E o que fazer no lugar? Dai graças. Em tudo dai graças. Está lá escrito em Tessalonicenses. E nós não nos cansamos de repetir isso. Em tudo dai graças. Pedir a Jesus é aceitar a sua vontade sábia e amorosa. Então, quando nós realmente fazemos um pedido direcionado a Jesus, ao nosso mestre, ao nosso rabi, nós estamos aceitando a vontade dele. Nós estamos nos colocando na sua condição, no seu tempo. Então, o que nos resta é ser resignados para que, uma vez que essa graça realmente seja para vir para nós, que ela venha e nós a aceitemos com humildade. E a mesma humildade nós devemos ter em aceitar quando ela não vem. Nós devemos fazer isso. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Quando aprendermos a responsabilidade de nossas petições e aceitar as condições de Deus para obtermos o que pedimos, encontraremos a alegria completa nele, pois muitas das vezes a gente acaba pedindo coisas e conseguimos. Por exemplo, eu estou desempregado, então eu peço para ter um trabalho, peço um emprego. Esse meu pedido é atendido, mas o meu emprego prevê que eu tenho que trabalhar de segunda a sábado até às 13 horas. Uma vez por mês eu tenho que estar nesse lugar aos domingos. Então eu começo o quê? A reclamar, a falar para Deus que eu não quero esse trabalho, que eu quero outro, porque esse emprego está me consumindo. Então assim, eu pedi um trabalho. O trabalho foi dado para mim, o emprego foi dado para mim, mas aí eu começo a reclamar por quê? Porque não é do jeito que eu imaginei, do jeito que eu sonhei. Mas foi o que eu mereci, foi o que eu tive. Então, é nesse sentido que nós temos que ter responsabilidade para aceitar. Às vezes, o rapaz está solteiro e quer se casar, a moça está sozinha e quer se casar, quer encontrar alguém que se complete o coração. Então, essas pessoas começam a pedir para Deus para encontrar o seu cônjuge. E uma vez que encontram, uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, mas talvez esteja até fora dos padrões de beleza vigentes, ou tenha algum vício moral. Então a pessoa começa a reclamar por quê? Porque encontrou uma pessoa que realmente sente amor por ela, mas não é aquilo que ela queria. Fica complicado, pois quando a gente pede, nós encontramos aquilo que nós merecemos, não é aquilo que nós queremos. Então saibamos aceitar o nosso merecimento, nunca reclamar, pois a reclamação é atraso de vida. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam infantilidade de suas rogativas. Prestemos atenção em nossas preces. Aceitemos os seus benefícios. Vamos usar o nosso livre-arbítrio em nosso favor e receber as alegrias supremas da nossa união com a divindade. Então, meus irmãos, sempre vamos usar os recursos da prece, mas vamos lembrar também que a prece não é só mecanismo de petição para pedir. Vamos lembrar o que nos ensina os espíritos bem-aventurados do astral, de que a oração nós sim podemos pedir, mas também lembremos que nós devemos agradecer. Agradecer por tudo que nós já temos, que já conquistamos. Agradecer até por aquilo que nós nem prestamos atenção. Como é bom a gente estar vivo e poder usar de nossas faculdades. Como é bom nós estarmos vivos, encarnados e podermos progredir. Mas também vamos lembrar de louvar. Louvar a esse Deus maravilhoso, esse nosso Pai. Louvar é elogiar.
as obras divinas, as leis divinas, toda a perfeição de suas obras. Nós somos filhos de Deus, nós devemos louvar a Deus por ter nos criado, nós devemos louvar a Deus pela natureza, pelo sol, pela chuva, pelo vento, pela noite. Nós devemos sempre louvar, nunca reclamar. Como diz Maria Dolores, espírito venerando e que trouxe algumas poesias para nós, tem uma que ela diz o seguinte: não lamentes, alma boa, contra tempo que aconteça, que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto, que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão. O desajuste no carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatela, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho atuando em derredor. Contrariedades do tempo, quase sempre maioria, é amparo que o céu te envia por bênção do mal menor. Esse foi o vídeo de hoje, deste domingo. Se você gostou, deixa o seu joinha aí no vídeo, tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo domingo. Tchau.